A gente terminou as alachot de Rosh Hashanah, pelo menos demos uma pincelada por todas as alachot. O dia seguinte de Rosh Hashanah é o Tzom Gedalia. Tzom Gedalia, ele foi marcado como jejum, porque nesse dia havia um indivíduo chamado Gedalia. Bom, se for jejuar por todos aqueles que morreram, que história é essa do Gedalia? Então, na verdade, o Gedalia, ele era como se fosse um general que ele foi colocado pelos babilônios e ele estava cuidando dos judeus. Então, ele era como se fosse um representante do governo, mas ele estava cuidando dos judeus de uma maneira amena. E quando deu uma revolta, deu uma briga, ele acabou sendo morto. Então, aí os judeus foram massacrados. Então, esse foi um marco, na verdade, de um término de uma era, onde eles estavam com os últimos remanescentes em Israel, ainda depois da destruição do templo. E aí, com a morte dele, isso foi, digamos assim, a gota d'água, foi assim o término de tudo. Então, por isso, esse jejum, ele é um marco especial. Ele chama Tzom Gedalia, marcado pela morte desse Gedalia Ben Ahikam. Ele entra num dos jejuns importantes que a gente tem ao longo do ano, mais conhecido, obviamente, é o Yom Kippur, de Shabeav, mas esse é um jejum como os jejuns que os nossos sábios fixaram para a gente, que nós temos que fazer esse jejum. Se uma pessoa tem um problema de saúde, então, como todos os jejuns, ele deve consultar o seu médico e depois trazer a orientação do médico para um rabino, e juntos vocês, o rabino ele vai dar para você a orientação de como você deve proceder. Então, o período de jejum ele é praticamente diurno. Então, ele começa com a aurora, ele vai até a saída das estrelas. Então, são mais ou menos 12 horas. Então, é um jejum, digamos assim, mais fácil, mas ele vem na emenda do Rosh Hashanah. Então, você comeu bastante no Rosh Hashanah, então você tem o dia do detox, que é o dia seguinte do Rosh Hashanah. E agora, o que é curioso é que todos os dias agora, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós já temos uma reza especial, a gente já faz, na verdade, as mudanças da reza. Entre as mudanças que a gente falou, tem o Avinu Malkeinu. Então, a gente tem aqui o Avinu Malkeinu, e a gente falou que o Avinu Malkeinu tem um momento lá que ele se divide em dois. Uma parte é para os jejuns, a outra parte é para os 10 dias de Teshuvah. Agora a pergunta fica, esse dia, ele é jejum, e também é dos dias de Teshuvah. Qual dos dois que você faz? Lembra? Você faz a série Temei Teshuvah, certo? Então, olhar no Sidur quando chegar na hora. Depois eu mostro no Sidur, vai ficar mais fácil. Outra coisa, nos jejuns nós temos Selichot, aquele trecho especial, a gente tem um livrinho especial que a gente fala no meio da reza. Todos esses dias, véspera do Rosh Hashanah, e conforme o costume sefarad que a gente segue aqui na sinagoga, a gente também faz Selichot entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, nesse dia, nós temos Selichot, como os outros dias intermediários. Só que essas Selichot não vão ser antes da reza, como nos outros dias. Essa Selichot, sendo um jejum, ela aparece no meio da reza. Então, é um detalhe interessante. Nesse ano vai cair num domingo, então domingo a gente vai marcar o horário normal. Normalmente a gente marcaria mais cedo, mas a gente marca um horário normal, 8h30, e no meio da reza vai ter essa... Este domingo, agora este. Não, o domingo depois do Rosh Hashanah. Domingo depois do Rosh E este Hashanah. domingo não tem Selichot? A Selichot agora vai ser no sábado à noite, meia-noite. Ah, claro. À meia-noite é a Domingo no Selichot. horário normal, 8h30. Domingo, 8h30, normal. Alguém que por algum motivo não faça o jejum, motivo médico, ele reza do jeito que todo mundo reza. Boa, muito boa pergunta. Então, nós temos no jejum uma reza no Minchá da tarde, que se chama Aneinu. Aneinu significa atenda-nos. E aí você fala, atenda-nos no dia do nosso jejum. Se a pessoa, por algum motivo, não está jejuando, então ele não deve recitar esse Aneinu. Esse Aneinu também o Hazan, em Shacharit, ele faz. Então você vai chamar para ser Hazan alguém que esteja jejuando. Também para chamar na Torá, você só chama alguém que está jejuando. Por quê? Você está fazendo uma leitura especial do jejum. Se a pessoa não está jejuando, mesmo que ele esteja isento por motivos médicos, ele não deve subir a Torá. Certo? Só o Aneino que não se fala. O que ele não fala é o Aneino e ele não vai de Hazan ou subir na Torá. É a única coisa que muda.
Então, tem detalhes, mulheres grávidas, etc. Mulheres estão dando de mamar, uma pessoa está tomando remédios, etc. Qualquer situação específica, consulte um rabino para ele te dizer se você precisa ou não jejuar. Mas, caso contrário, não tem uma isenção falar, bom, não, isso aí não é importante. É importante, é um jejum que a gente deve fazer no dia seguinte do Rosh Hashanah, se chama Tzom Gedalia. Ok? Vamos agora começar já Yom Kippur. O que acontece? Depois a gente tem o Rosh Hashanah, em seguida já é Yom Kippur, tem pouco tempo, logo tem Sukkot, Simchat Torah, e não dá tempo de estudar tudo. Então a gente está se adiantando um pouco, mas é sempre bom a gente conhecer e saber todas as halachot. Só antes de falar de Yom Kippur, nós temos sempre, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós temos um Shabat. E esse Shabat se chama Shabat Shuvah ou Shabat Teshuvah. O que significa esse Shabat? Ele é o Shabat que ele cai nos 10 dias de Teshuvah. Esses 10 dias é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esse Shabat, ele tem dois nomes. Um é Shuvah, que significa voltem. O outro é Teshuvah, que significa retorno, a Teshuvah, o arrependimento. Porque na Haftarah, que é depois da leitura da Torá, a gente faz uma leitura toda semana dos profetas, ela começa com as palavras Chuva Israel, voltem, povo de Israel, retornem a Deus. E o outro nome é Shabbat Teshuvah, porque ele cai nos dias de Teshuvah. Então, tem esses dois nomes, Shabbat Shuvah ou Shabbat Teshuvah. Esse é um Shabbat especial. E, curiosamente, a palavra Shabbat tem as mesmas letras da palavra Tashev, que significa volte, retorne. E no Shabat não é o dia que a gente faz, a gente bate no coração, a gente faz um arrependimento diretamente, porque o Shabat a gente tem uma força especial, que a gente está tão conectado que a gente não precisa voltar e lembrar dos nossos pecados. Então esse é um Shabat com bastante força especial para a gente se conectar e se retornar para Hashem com mais força ainda. Eu mencionei outro dia de que existe um costume de fazer em 10 jejuns perto do Rosh Hashanah e os dias intermediários entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas, então o olho já, a sobrancelha levantou. Mas eu não conheço ninguém que faça de fato esses jejuns. A maneira da gente cumprir esse costume é você resgatar ele com o tzedakah. Como que você substitui um jejum com o tzedakah? Então você calcula um jejum, normalmente você teria 2 refeições que você pulou, café da manhã e almoço, e aí você resgata ela pelo valor que custaria a tua refeição. Faz um cálculo aproximado, arredonda para cima, e aí você dá esse valor para a tzedakah. Isso também é válido em todos os jejuns. Todos os jejuns antes de Minchá, é correto a pessoa dar tzedakah o valor de 2 refeições. Por quê? Para não ser considerado, você fala, bom, eu jejuei, mas pelo menos emagreci 2 quilos. Eu jejuei, pelo menos economizei R$ 80. Não, o jejum não tem que entrar como uma economia. Você pega o valor que você gastaria e ainda você dá ele para tzedakah também. Então, os quilos não tem que compensar depois, não tem problema, pode perder os quilos, especialmente depois do Rosh Hashanah, é bom, mas o valor que a gente estaria comendo, a gente deve dar isso para tzedakah. Então, para compensar esses 10 jejuns, você faz o cálculo de 20 refeições, e se você puder, ao longo dos 10 dias de Teshuvah, você dá tzedakah. Isso é um bom costume, não é uma obrigação, mas é um bom costume. Em especial, no mês de Elul, a gente deve aumentar em tzedakah, e ainda nos 10 dias de Teshuvah, mais ainda que a gente deve dar tzedakah, porque realmente a gente fala Teshuvah, Tfilah, tzedakah, são as 3 formas que a gente tira o mau decreto, que a gente garante realmente brachot para o ano todo. E o jejum esse grande se pode também cobrir com um valor de lo que custaria um café da manhã. Esse jejum que a gente falou, o Tzom Gedalia, além de jejuar, você ainda tem que também dar esse valor. Mas se não jejuar, não adianta. Não dá para comprar. Deus não é comprável. Quanto custa para não botar tefilim por um ano? Não, isso não. Isso não tem. Nunca perguntei não isso. Não tem essa negociação. Vamos lá. Lembra a piada do padre? Ele foi viajar, tinha uma cidade pequena, ele precisava de alguém para substituir ele. Ele procurou, não tinha ninguém. Aí foi falar com o rabino. Rabino, olha,
você conhece mais ou menos o meu trabalho, talvez você pode me substituir um pouquinho. Aí, o Rabino falou, tá bom. É só piada, tá? Só para deixar claro. E aí ele tá lá no confessionário. Aí o cara vem lá e fala, olha, Rabino, confessou o pecado dele. Falou, quantas vezes você fez? Eu falei, olha, uma vez só. Quanto que o padre te cobra normalmente, como perdão, né, doação? Não, R$ 100. Ela faz o seguinte, já deixa 1.000, isso já está liberado para as próximas. Tá bom? Aí fez o negócio com o cara. E aí chegou o próximo, também fechou o negócio com ele. Chegou o padre, agradece muito o serviço dele, e aí de repente ele está lá um dia, dois, ninguém aparece. Falou, Rabino, o que você fez com meus clientes? Perguntou, olha, o cara falou que ele pecou, eu já fechei negócio com ele para as próximas. Uau, há tantos anos aqui, eu nunca pensei nisso. Ele falou, olha, essa é a diferença, a gente olha para frente. Essa piada, mas é bom a gente olhar para frente. Ok. Então, nós temos então esses dias de Tchuvá, e quando a gente fala de dias de Tchuvá, a gente já falou várias vezes, mas só explicar pelo menos rapidamente o conceito de que às vezes pode parecer uma hipocrisia. Inclusive, ontem eu expliquei uma coisa que eu nunca tinha lido, mas muito interessante. Quem não estava aqui ontem à tarde, só comentar, de que a festa de Rosh Hashanah não consta claramente na Torá, explicitamente. Está lá que no primeiro dia do 7º mês você deve descansar, é um Yom Tov. Mas todo esse conceito do Rosh Hashanah, o próprio shofar, o dia do julgamento, ele está aludido na Torá. Obviamente, os sábios, com as regras de interpretação da Torá, falam para a gente o que é o Rosh Hashanah, mas não está tão claro. A Torá, por exemplo, quando fala do Hametz em Pesach, fala, olha, não pode comer Hametz em Pesach. Não é muito claro. No Rosh Hashanah está tudo muito escondido. Inclusive, uma das maneiras, uma das frases escritas que a Torá traz é Bakesel Yom Hagein. Vocês devem tocar o shofar no dia Kesse. Kesse, Mechusé, em hebraico, significa oculto. O oculto do dia da minha festa. Oculto, dia da festa, que coisa estranha. Os sábios falam o seguinte, tem uma festa na qual a lua, que é pela qual a gente conta nossos meses, ela está oculta. O mês judaico, no início dele, a lua está oculta. A lua cheia é quando? No dia 15 do mês. Então, o Pesach está no dia 15, lua cheia. Sukkot está no dia 15, lua cheia. Yom Kippur não está totalmente cheia, mas no dia 10. Shavuot, no dia 6, normalmente tende a ser no dia 6, já dá para ver a lua. Qual é a única festa que você não consegue ver a lua? Ela está completamente oculta. É o Rosh Hashanah. Então, dois detalhes. O nome da festa, um dos nomes é Kesse, Yom HaKesse, o dia oculto. E a própria regra, a própria ideia do Rosh Hashanah também está oculta na Torá, não está tão explícita. Então, tem algumas explicações, mas vi uma explicação muito bonita de que se tivesse tão claro na Torá que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, a pessoa vai deixar para fazer chuva na véspera do Rosh Hashanah. Sabe o que, Deus? Eu vim aqui te pedir, te prometo que não vou te incomodar até ano que vem. Não volto na sinagoga, mas só me atende, dá o que eu preciso. Então a pessoa pode acabar deixando de lado a chuva. E a gente nunca pode postergar a nossa chuva. A chuva tem que ser a cada dia. Então a Torá deixou de uma maneira oculta para não deixar bem claro, ó, esse dia eu vou julgar. Ah, tá bom, então tem tempo ainda. Vamos esperar que até chegar lá, não tem até chegar lá, cada dia é um dia. Então, a Torá deixou isso de uma maneira bem sutil, oculta, para a pessoa não deixar para ir na sinagoga só no Rosh Hashanah. Então essa é uma das explicações muito bonitas. Então, mas de qualquer jeito, quando chega o Rosh Hashanah, quando chega o mês de Elul, quando chega os dias de Teshuvah, a gente é mais cuidadoso com as mitzvot. E aí você vai perguntar, bom, você está enganando quem? Quem que você está enganando? Hã? Não pode enganar. Então eu vou dizer quem está enganando. Você está enganando você mesmo ao longo do ano. Ao longo do ano, como você não está sendo cuidadoso, você está se enganando. Agora, você está, na verdade, apesar que é um esforço, apesar que não é aquilo que você está acostumado, essa é a sua casa. Esse é o lugar onde você pertence. Essas mitzvot pertencem a você. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa estranha na sinagoga, quer dizer, estranho, eu digo que não costuma vir. Eu costumava perguntar, você tem yurtzeit? E normalmente a resposta era sim, ou yurtzeit, alguma coisa assim. Hoje, justo veio uma pessoa, eu fiz questão de não perguntar.
Porque o lugar do judeu é na sinagoga. A pergunta não é porque ele veio, a pergunta é porque ele não veio o resto do ano. Tudo bem, de fato ele tinha Yurtzeit. Eu fui lá depois ajudar ele com Kaddish. Mas eu fiz questão de não perguntar. Por quê? Ah, que surpresa, você aqui? Que surpresa. A surpresa é quando encontro ele na rua e ele acabou, faz tempo que ele não vem. A nossa casa, o nosso lugar é aqui. Essa é a chuva. Chuva significa você voltar para Hashem, você voltar de onde você veio. Então, a chuva nunca é hipocrisia. A hipocrisia nossa é a gente não se comportar de acordo com o nosso desejo mais interior, que é se conectar com Hashem, fazer esse mundo um lugar melhor. Yom Kippur, fala. Rosh Hashanah também é o dia de Kedat Yitzhak também. Sim, sim. Hoje à tarde no Shur, Bezrat Hashem, eu vou falar a respeito das várias coisas que aconteceram no dia de Rosh Hashanah, além do fato que o homem foi criado, mas é o dia que Yosef, por exemplo, saiu da prisão, é o dia que parou a escravidão no Egito, não que eles saíram, mas a escravidão terminou em Rosh Hashanah. Então são marcos históricos que se repetem nesse dia pelo ciclo, porque quando é um dia bom, esse dia ele se reflete também várias vezes na história. Assim como Deus nos livre, quando Tisha B'Av, também você tem várias coisas que acabaram acontecendo. Sabe, é por tradição, não Sim, está escrito sim, assim não, explícito. não. Por tradição. Também não é a origem do Rosh Hashanah é a criação do homem. Ok. Na véspera do Rosh Hashanah, o ideal, na madrugada de Rosh Hashanah, o que seria esse ano, sexta-feira de manhã, a gente deve fazer as caparot. E o certo de fazer as caparot é fazer com galo e mulher fazer com galinha. Logo vou. É? Vamos lá. Então, esse ano, que dia que vai ser? Eu já comprei as caparot, eu não lembro se vai ser na quinta ou na quarta, mas a gente já mandou o link, quem for fazer com galo e galinha, a gente mandou o link, compra com antecedência para não acabar os galos e as galinhas, para você poder fazer com gado e galinha. Então, eu falei antes do Rosh Hashanah? Desculpa, antes de Yom Kippur. Desculpa, antes do Yom Kippur. Falei esse ano, na sexta-feira, véspera de Yom Kippur. Obrigado. E qual é a ideia das caparot? A palavra caparot tem a ver com Kippur, que significa o quê? Expiação. Expiar o seu pecado. Igual que a gente vai ter também no Yom Kippur, o bode expiatório. O que significa uma expiação? Então, na verdade, você não joga os teus pecados para o galo, para a galinha. Coitado, não fez nada de errado, ele não tem que pegar os teus pecados. Fora que você não tem como delegar os teus problemas para um galo, para uma galinha. Não vai resolver. A ideia é caparot. O que significa isso? Então tem, na verdade, dois conceitos. Conceito número 1, aquele galo, a galinha, ele vai ser destinado para uma instituição, para pessoas que precisam, etc. Então isso já é mais uma forma de você dar tzedakah. Nada melhor do que tzedakah na véspera do Yom Kippur. Além disso, quando você vê e participa, aqueles que têm coragem, que estou vendo que metade já não tem. É que eu sou shochet, eu sou jorredo, então eu não tenho esse problema. Então, aqueles que podem fazer com gado e galinha, você assistindo e participando disso, você, na verdade, você fala, Zeca para ti, Zé atarnegol, elech lemitar, esse galo vai morrer, Vani elech, e eu vou para uma vida boa e com paz. Mas qual que é a ideia? A ideia é você observando o que acontece com o galo, você fala, eu não sei se talvez eu precisaria, talvez eu esse ano, passar por isso. E o judaísmo ele é muito prático, ele é muito real. A gente fala de teshuvah, não é uma coisa filosófica, em pensamentos. Tem palavras, você tem a maneira que você bate no coração, tem a maneira que você faz a teshuvah, tem regras para tudo, e é uma maneira, são sempre coisas muito práticas e reais. Na hora que você vê aquele galo perdendo a sua vida, você fala, uau, eu não sei se eu fiz jus de cada dia que eu me levantei, eu fiz jus da vida que a Hashem me deu. Então, isso é uma maneira de inspirar você para fazer a Teshuvah. Isso é importante, é uma tradição antiga. Hoje, com o pensamento mais moderno, isso é, às vezes, condenado em alguns países, e é uma coisa complicada em alguns lugares de se fazer, mas nós devemos manter a nossa tradição. A Torá ela não muda, a Torá não está aberta para modas que vai mudando a cada ano, vai mudando a cada geração. Nós temos que manter a nossa tradição, por mais difícil que seja, às vezes, para alguma pessoa, se ele tem essa capacidade, se a pessoa vê sangue e não consegue realmente, então tem outra forma de fazer, mas o ideal é você fazer com o galo ou a galinha.
A outra opção é você fazer com, antes, peixe. Fazer com o peixe vivo. Fazer com o peixe vivo. E a outra opção, mesma coisa, você faz, que você não conhecia. O problema vai ser como você vai segurar o peixe, ele não vai fugir da tua mão. É um peixe caché. Um peixe com escama. Vivo. Faz com o peixe vivo. Se você não pode, aqui vem um ponto importante, o ideal não é você fazer com o dinheiro diretamente. O ideal é você pagar para alguém fazer, pensando em você como galo. E aí, no site que a gente mandou da Yeshiva, você tem essa opção. Eles começaram a fazer isso durante o Covid. Que você paga, compra o valor do galo, lá na hora vai ter alguém que vai pegar um galo, ele vai fazer, você não precisa ir, de forma remota, ele vai fazer tudo por você, e essa é a melhor forma. Em vez de você fazer com o dinheiro diretamente, você compra o galo e alguém vai fazer com o galo pensando em você. Essa é a terceira opção. Isso dá para fazer, tem tempo da gente fazer, esse é o ideal. Se não, você tem esse ritual de fazer com o dinheiro diretamente, mas ele não está escrito em muitos livros, nem mencionam essa forma de fazer. Então, as pessoas adotaram essa forma de fazer, Zeca Parati, Zeca Tzedakah, mas muitos discordam e falam que essa não é uma forma adequada de se fazer. Então, ainda dá tempo. Aqueles que não vão fazer diretamente com galo ou galinha, então, você pode entrar no site, comprar e fazer de forma remota, alguém vai fazer por você, essa é a maneira correta. A gente pode sentar aqui e discutir como pode ser, e coitado do galo, coitado da galinha. A gente já deu vários shurim a respeito, por que a Torá nos permite comer animais, por que a Torá nos permite fazer a shkita e etc. Então eu não vou agora entrar nesse mérito, simplesmente nós temos as nossas tradições e a Torá não está aberta para os modismos. E isso muda de geração em geração, a gente continua com a nossa tradição, porque a moda vai, vira, volta e vem, são os 4 vezes. Aqui a Torá não está na moda, a Torá faz o que é correto, o que a gente precisa, e talvez vai ser um pouco difícil, mas tem alguns que vão ter gostado dessa mitzvah, outros não vão gostar dessa mitzvah. A gente tem que fazer as mitzvot porque Hashem nos mandou, por mais difícil que seja. O valor do dinheiro, quanto é? Quando você faz com dinheiro? O valor que custaria um galo. Que faz? Passa? O valor que seria, sim, o valor que custaria um galo. Quanto custa um galo? Precisaria ver Uma na... mulher grávida, Boa. Então, uma mulher grávida. Então, vamos lá. Os homens, eles fazem com galo. As mulheres fazem com galinha. Agora, você chega lá e vê um monte de ave. Qual que é galo, qual que é a galinha? Já não dá para... Como você reconhece? Porque tem a crista. Bom, a crista, os dois têm crista, mas a crista do galo é maior. A crista do galo é maior. O papo é maior também? Depende, às vezes depende da ave. Mas você, assim, olhando por cima, você consegue ver aqui que tem aquele que tem a crista maior, esse é o galo. Então, o correto, se possível, é fazer um galo ou uma galinha por pessoa. Se você está num lugar onde, por exemplo, não tem, então você pode pegar um galo e com esse galo você faz para todo mundo. Eu lembro quando eu era pequeno na escola, eles vinham e traziam um galo e faziam para toda a classe junto. Às vezes tinha alguém que não foi, alguém que não fez, então isso também pode ser feito dessa forma. E agora o que acontece? Uma mulher grávida, e o que acontece? Ela tem que fazer um por ela mesma. E mesmo que ainda os bebês que estão na barriga nunca pecaram, mas ainda assim a tradição é que se faça por eles também. Vão nascer Bezrat Hashem nesse ano, então você já faz por eles também. E agora, porque eu digo eles, na verdade, se tem um bebê na barriga, você vai fazer um galo e uma galinha, porque você não sabe o que é. E eu acho que mesmo que você sabe pelo ultrassom, ainda assim você costuma fazer os dois. Faz antecipado. Confirmo depois. Hã? Faz antecipado. Boa. Já dizer, paga antecipado igual do Rabino. faz no mínimo 3, então. Quer dizer, No mínimo 3. Um Sim. por ela mesma, E se pela tiver, mãe, e se tiver gêmeos, aí quantos vão ser? 5. Tá certo? Então lá o galinheiro, o dono do galinheiro, gostou da... Vai faturar. Fala. Perguntar com essa modernidade toda, depois da pandemia também e tal, existe a possibilidade de alguém transmitir a feitura do... Sim. Você, assim, no momento que alguém fez por você, já está feito. Se você quer falar, olha, eu não vou conseguir ir até lá, eu quero assistir, então você... eu não sei se a Yeshiva transmite. Numa época, acho que transmitia. Não sei se eles fazem, se tem um link para você acompanhar. Mas o que você pode fazer é, fala, olha, Rabino, você vai lá? Então pega lá um galo para mim, faz e na hora você me liga, eu faço com prazer, não tem problema.
pode fazer. Você não tem obrigação de ver. Foi Sim. feito por você, está feito. Mas Aí se quiser edita as acompanhar, imagens mais fortes. Não, Mas não, o senhor pode fazer melhores momentos. o senhor pode fazer por vários. Posso, mas aí eu vou ter que pegar um galo para cada um. E se você estiver grávido, aí... Parece, não? Parece que estou... Parece que sim. Ok. especiais. Tá, então eu falei em relação ao ultrassom, eu vi agora, então tem discussão. Se a pessoa já viu pelo ultrassom, primeiro que nem sempre é 100% confiável, e segundo que ainda está na barriga, você não sabe, ainda não saiu. Então, se alguém fizer só um, ele tem quem se apoiar, tem opiniões que são mais lenientes, mas correto é fazer três, no caso, se a pessoa está, se a mulher está grávida de um bebê. Como que a pessoa deve fazer, então, as caparot? A pessoa deve pegar a ave, e ele tem lá um trecho que começa com as palavras Benei Adam, e no final desse trecho você tem uma frase. E essa frase fala no final, Zé Kaparati, Zé Khalifati, Zé Temurati, Zé Kaparati. Ou seja, essa aqui é a minha troca, essa aqui é a minha expiação. E você, cada vez que fala essa palavra Zé, são 3 vezes, você gira em torno da cabeça, no sentido horário. E aí, depois que você terminou essa frase, você volta e fala tudo de novo. Penei Adam, e de novo mais 3 vezes. Gira na cabeça. Penei Adam, mais 3 vezes. Total, você vai girar na cabeça 3 vezes. Então, 3 vezes você vai fazer todo esse trecho. Essa é a maneira adequada de fazer. Então, isso vai funcionar também com quem for fazer com dinheiro, é o mesmo ritual. No nosso Marzor, a gente colocou lá todas as opções, se a pessoa vai fazer com ave, se a pessoa vai fazer com dinheiro, e se vai fazer no singular ou no plural. Porque às vezes está fazendo para muita gente, então você também pode fazer Zé Khalifateino, essa é a nossa troca, que fala tudo no plural. Se faz, manda fazer, o rabino não faz ele põe em dinheiro. Se você comprou o galo, na hora que você já comprou, já está feito, já não faz mais. Ok? O pessoal hoje pega o celular na mão e gira o celular, porque vai fazer um Pix. Então, a verdade é que como não existe originalmente essa questão de fazer com o dinheiro, então não tem o que eu vou girar na cabeça. Não, então, não tem. Você não precisa girar na cabeça nem o dinheiro, nem o celular, nem o cartão de crédito. Você pode fazer a opção de pagar o galo, é o correto. Boa pergunta. Vou perguntar. Boa pergunta. Boa pergunta. E aqui tem mais uma mitzvah muito especial, que normalmente a gente não tem oportunidade, que é a seguinte: existe uma lei da Torá, e quando você faz o abate de um animal, depois você precisa cobrir o sangue dele. Cobrir o sangue dele com terra ou com serragem, você precisa cobrir o sangue. E essa mitzvah, quem faz é o shofet, aquele que faz o abate. Então, normalmente, quando ele vai lá no galinheiro, quando ele vai fazer todas elas, então ele faz todas as caparotas. No final de tudo, ele pega a terra e joga em cima, faz uma brachá. Então, a mitzvah é dele, daquele que tá abatendo. Mas, como é véspera de Yom Kippur, e a gente quer ganhar mais mitzvot, e você, a galinha era tua, o gado era teu, você, então, o que você faz? Você pede permissão para o shochet, fala, posso cobrir? Ele te dá a permissão, e aí você pega um pouco de serragem, você faz a brachá, assim que ele fez a shkita, normalmente eles colocam dentro de um cone, o sangue começa a jorrar, e aí você faz a brachá, al kisui da beafar, e você joga em cima. Essa é mais uma mitzvah que a gente faz, e a gente garante mais uma aí na véspera do Yom Kippur. É um sapato bem gasto. Bom, Um sapato novo. Eu garanto que põe um terrorista desse jeito, mas não se na hora que o shochet foi fazer, ele acabou errando na shkita, isso pode acontecer, não, inclusive não por culpa dele. Às vezes a galinha ela dá um tremor, ela dá como se fosse um tranco na hora H, e aí a shkita ela se torna inválida. Então você precisa lá pegar outro galo ou galinha, nesse caso lá eles não cobram mais de você, e você tem que fazer de novo. A mesma coisa, se deu tempo, normalmente não dá o tempo, mas quando eles abrem o animal, eles veem se o animal está doente,
eles não precisam abrir todo o animal, mas eles têm algumas partes que eles costumam verificar, normalmente até as patas, que é mais fácil de quebrar. Então, se tiver treifá, também você deve fazer novamente. Um cuidado importante, se você não sabe segurar o gado, tenta aprender a segurar ele direitinho, porque se você não souber, você pode com facilidade quebrar a asa dele. A pata dele é um pouco mais difícil de quebrar, mas você pode acabar quebrando a asa dele. Então tem uma técnica de como segurar. Então pede para alguém te mostrar na hora, se na verdade se sobrepõe uma asa sobre a outra e você segura assim. Quem está aqui no vídeo, você segura ela assim. Quem precisar de ajuda, eu sempre estou lá e sempre vira e mexe, as pessoas pedem ajuda e com prazer. Sim, sim, sim. Ele avisa assim, não treifar, porque treifar é tarde demais. Ele só vai ver se o animal está com algum problema lá mais tarde, já está todas as galinhas misturadas. Então não tem mais como te avisar. Mas na hora da shkita, se der algum erro, ele avisa na hora para você. Inclusive ele já pega, ele tem que pegar aquele gado e jogar para um outro canto para não misturar com os outros, porque aquele gado não é caché. Então ele separa ele, fala, vai lá e pega outro. Tarefa eles têm para quem dá. Sim, eles têm para quem dá. Sim, sim. Não precisa ser jogado no lixo. E quem tem medo? Tem medo do galo, da galinha? Bom, acho que deveria no Yom Kippur ter mais medo de Hashem do que do galo da galinha. Mas se ele tem medo do galo da galinha, Mas já vai estar você pede para alguém segurar por você. Você tem medo dela viva ou morta? Pero você pode, pide para Hashem que você não consiga fazer. Se você não consegue, estou te falando, você tem uma maneira de você Não, delegar. Rabino, Muitas mitzvot, a maioria das mitzvot você não tem como delegar. Você não pode pedir para outros fazer por você. Você tem que fazer a mitzvah sozinho. Aqui não é não é uma das 603 mitzvot, mas é um costume importante. Tem essa forma de você delegar. Vai ver, não, Hashem já sabe, talvez que certas pessoas não vão conseguir fazer. E Hashem não exige da gente mais daquilo que a gente consegue. Tem pessoas que veem sangue e eles desmaiam, literalmente. Então, primeiro que ele não precisa, não é obrigação você ver a shkita, ver o abate. Você pode só pegar com a ave e vai embora. Pode ficar longe do lugar onde eles abatem. Você também não precisa nem assistir. Mas se você nem consegue, nem quer ir lá perto, não quer nem chegar, então não tem problema. Você pode fazer através de um shaliach. Mas tem que assistir ou não? Não tem que assistir. Ah, tá, não tem. Você tem que fazer Você tem que fazer girar o galo. Não tem obrigação de assistir. Se você não quer, se você já tem a coragem de chegar perto, fazer com o galo, e já está 100% você cumpriu 100%. Você não tem obrigação de assistir. Ok, concluímos por aqui por hoje. E é um costume só. Então, quando a gente fala só costume, né, é uma palavra não parece uma coisa, não é tão importante. Todos os costumes judaicos são extremamente importantes, mas não é. Muitas das coisas que a gente faz não faz parte das 613. A mitzvah é uma extensão de uma mitzvah. Qual que é a mitzvah do Yom Kippur? Que Deus ele vai nos perdoar. A gente deve pedir o perdão. Então, essa é uma extensão dessa mitzvah que nos vai ajudar a fazer a chuva. Então, é uma extensão da mitzvah, não é uma mitzvah em si. A mitzvah em si é você pedir o perdão, você jejuar, não fazer as transgressões do Yom Kippur, mas é só uma extensão da mitzvah. Ok? Bom dia a todos. Obrigado.